Pronunciamento de vereadora viraliza nas redes sociais. O prazo para a entrega da declaração de renda termina no final deste mês. Está no ar a revista Premier News. Em Caibi, no oeste do estado, uma vereadora fez um pronunciamento que viralizou nas redes sociais. Após uma audiência pública para debater a questão da dengue no município, ela foi incisiva na cobrança da participação da comunidade. Porque todas essas pessoas que participaram do mutirão são pessoas que trabalham, tá? Fora. São pessoas que têm a casa e o pátio limpo e que têm que limpar terreno de gente vagabunda, tá? Que a maioria que tem as casas, que é uma imundícia, não trabalham fora. No mesmo pronunciamento, a vereadora analisou também a questão familiar nos dias atuais. Segundo ela, a maioria dos problemas sociais começa dentro de casa. E eu tô vendo que nós estamos criando uma geração fútil, uma geração inútil, que não sabem fazer absolutamente nada. A indústria precisa de gente para trabalhar, não sabe fazer nada. Saem da escola, não sabem fazer nada. Em casa não fazem porra nenhuma. A vereadora pelo PP é Viviane Anselmini. Ela está no primeiro mandato e diz que o país só vai melhorar se houver atitude da população. Nós conversamos com ela. A entrevista completa você vai assistir ainda nesta edição. E agora vamos falar de imposto de renda. A Receita Federal já recebeu mais da metade das declarações do imposto de renda previstas para este ano. Se você ainda não fez a declaração, atenção, o último prazo é 31 deste mês. E quem já cumpriu com a obrigação está apto a receber a restituição. O pagamento dos 5 lotes começa agora em maio e vai até o mês de setembro. O pagamento é feito através de depósito na conta bancária que consta na declaração. E a guerra na Ucrânia, que já passa dos 2 meses de duração, está preocupando cada vez mais a Europa. Na Alemanha, por exemplo, onde o governo já anunciou o apoio à Ucrânia, a população está preocupada com a ameaça do presidente russo Vladimir Putin de usar, inclusive, armas nucleares. Quem conversa conosco lá da Alemanha é a jornalista brasileira residente naquele país sobre este assunto. Rosana, obrigado por participar do programa com a gente. Olá. Olá, Léo. Olá a todos que estão assistindo. Bom, Léo, essa situação é uma situação muito preocupante, ainda que nós começamos essa semana com um anúncio que veio dos agentes, né, da inteligência britânica, dizendo que dia 9, Vladimir Putin, presidente da Rússia, pode decretar guerra contra a Ucrânia. Isso vem preocupando muito, muito nós que moramos aqui, e a situação fica... a gente não sabe o que fazer, ou fica aqui na Alemanha, ou volta para o Brasil, você entendeu? Eu tenho conversado com jovens acreditam que a guerra não chega até aqui, mas as pessoas, né, que conviveram na Segunda Guerra Mundial, as pessoas, né, com mais idade, elas estão, sim, muito preocupadas, Léo, com o decorrer dessa guerra, com o desdobramento dessa guerra. Às vezes eu penso em ir embora daqui, né, temos o Brasil, mas é muito difícil, Léo, para a gente sair daqui. A gente tem uma vida aqui, tem filhos estudando, filhos trabalhando, temos, né, a nossa casa aqui, a nossa vida aqui. Então fica muito difícil você decidir de uma hora para outra ir embora. A gente
vem acompanhando os desdobramentos de todo esse conflito. A Alemanha já disse que vai mandar armas, né, vai mandar tanques para a Ucrânia. O presidente russo diz que quem contribuir, né, com armamento para a Ucrânia não será bem visto por eles. E a gente vai fazendo, Léo, o plano A, B, C, D, né, Léo? Que seria ir embora, o B, aguardar os desdobramentos, né, dessa guerra. E meus filhos dizem, mãe, não vai chegar até aqui, eles tentam me tranquilizar, meu marido já fica está muito preocupado, ainda mais, Léo, que meu marido, ele tem um problema de saúde muito grave, ele tem esclerose múltipla. Aqui na Alemanha ele faz um tratamento, né, de ponta, ele vai num hospital que tem um atendimento de excelência. Então fica muito difícil a gente ir embora. Rosana, deixa eu te interromper só um pouquinho. Eu vou te interromper só um pouquinho para perguntar o seguinte, a preocupação aí maior, eu espero que você esteja me escutando, a preocupação maior agora é sobre represálias do Vladimir Putin com relação a embargos ou exatamente o uso de algum artefato nuclear, como se tem lido e ouvido por aqui? Bom, a grande preocupação realmente é ele dizer, né, que vai utilizar, os governos não descartam a possibilidade de ele utilizar esses artefatos. Já foi testado até aquele míssil ultrassônico dele, hipersônico. Então, realmente, até amigos meus que estão em outros países estão muito preocupados com essa situação. Ninguém sabe, né, Léo, o pensamento dele, né? Ninguém sabe, mas os países estão se preparando, né? Essa situação que ele disse, né? Que se Finlândia e a Suécia entrarem na OTAN, a situação vai ficar muito desconfortável para eles, né? Vai ter uma represária da Rússia. Então a gente fica nessa situação, né, Léo? E você já tem notícias aí de qual o alcance desse teste, por exemplo? Que área da Europa ou do restante do mundo estaria atingido por alguma radiação desses bombardeios nucleares? Bom, Léo, diz que esse hipersônico que foi testado no Mar Báltico, ele tem a capacidade para 8 mil quilômetros, né? A Chernobyl, por exemplo, não era tão grande quanto essas usinas nucleares que existem hoje e já fez muito estrago. Você imagina atualmente com a potência que essas usinas têm, com a potência que esses armamentos têm, o que não poderia acontecer, não é, Léo? A pergunta agora é de ordem logística para vocês. Suponhamos que os brasileiros decidam sair da Europa, da Alemanha, da Europa como um todo e vir ao Brasil. Vocês acham que, por exemplo, estariam livres de alguma radiação nuclear no caso do uso de armas nucleares por parte da Rússia? Léo, eu vi uma pesquisa que diz que o Brasil são 3 países que teriam menos consequências por causa se acontecer essa situação de uma guerra nuclear, né? Seria o Brasil, o segundo seria a África e o terceiro, me desculpe agora, eu não me recordo, não me lembro. Mas o Brasil seria um dos países que teria menos impacto, né? Não teria impacto, mas teria menos impacto com relação às consequências de um míssil nuclear, né? E com relação ao que o governo alemão propõe de ajuda, mas o arsenal bélico alemão ele está bastante defasado em relação a muitos países, até por conta do final de uma Segunda Guerra Mundial. Que ajuda poderia oferecer o presidente, além de tanques, o governo alemão para a Ucrânia?
Léo, ele está, o primeiro-ministro aqui da Alemanha, ele disse que a Alemanha vai enviar armamentos, tanques, né? Vai enviar tanques para lá e também está contribuindo com dinheiro, aqui para a Alemanha, por exemplo, ele liberou 100 bilhões de euros para a modernização das nossas forças armadas aqui da Alemanha. Porque você sabe que por muitos anos a Alemanha não pôde lutar, ela participava, né, em alguns conflitos que teve, ela participava como ajuda humanitária e não podia. Então, o armamento da Alemanha está começando agora a ser renovado. Então, ele liberou 100 bilhões de euros para poder renovar toda a frota das Forças Armadas aqui da Alemanha, né? Então, ele está, o primeiro-ministro, ele está, no começo falaram que ele estava muito neutro na situação, né? Teve uma pesquisa aqui na Alemanha e grande parte da população estava apoiando para que ele ajudasse a Ucrânia, né? Entrasse mais definitivamente nessa ajuda à Ucrânia. Mas agora foi feita recentemente por até uma TV aqui alemã, muito conceituada, e a população já não está querendo que a Alemanha entre muito decisivamente nessa situação da Ucrânia, né? Rosana. Mas, enfim, a Alemanha já divulgou que vai ajudar a Ucrânia com esses tanques de guerra e outros armamentos, né? Para poder combater a situação, né, que está lá, né? Rosana, vamos torcer para que tudo termine da melhor forma possível e termine rápido. Obrigado a você por participar do programa. Obrigada, Léo. Obrigada a todos. Depois do intervalo, você vai conhecer a vereadora Viviane Anselmini, autora do pronunciamento que viralizou nas redes sociais. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Estamos de volta com a revista Premier News. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, divulgou o resultado da análise de preços da gasolina praticados em todo o país. Em Santa Catarina, 198 postos de abastecimento foram analisados no período de 24 a 30 de abril. De acordo com o levantamento, a gasolina mais barata foi registrada em Tubarão, ao preço de R$ 6,64 o litro. A mais cara foi em Biguaçu, na Grande Florianópolis, vendida a R$ 7,59 o litro. Em Florianópolis, o preço varia entre R$ 7,19 e R$ 7,49. Bom, chegou a hora de conversarmos com a vereadora, cujo pronunciamento e alguns trechos dele nós colocamos durante a realização desta revista, sobre o que ela pensa agora a partir de então.
Afinal, é o primeiro mandato dela, vereadora de Caibi, lá no oeste de Santa Catarina, e que teve, ao se candidatar, alguns sonhos, alguns projetos a serem realizados durante esse mandato. E para quem se candidata pela primeira vez e consegue uma eleição, será que já está valendo a pena o sonho de realizar ou tem algum contraste com uma outra realidade? Nós vamos conversar agora com a vereadora Viviane Fox Anselmini, lá de Caibi, vereadora pelo PP, sobre este assunto. Vereadora, obrigado, olá e obrigado por participar do programa. Olá, Léo, tudo bem? É um prazer estar aí com você. Muito bem, vamos lá. Aquele pronunciamento, vereadora, na palavra livre daquela sessão, ele foi motivado por o que exatamente? Eu, na verdade, sou vereadora de primeiro mandato. Sempre tive horror de política. Passei muito tempo desacreditando da política e dos políticos do Brasil. E depois que o nosso presidente Bolsonaro se elegeu, eu comecei a ver a política com outros olhos. Hoje também eu sou mãe e é mais um motivo para mim ter despertado para a política. E o meu lema na minha campanha sempre foi que se você não luta pelo futuro que você quer, você precisa aceitar o futuro que vier. Pois é, mas naquele depoimento ele me pareceu que tinha um tom de desabafo. É isso mesmo? Isso. É um tom de desabafo, sim. Eu entrei para a política para fazer algo diferente. Eu sou contra aqueles discursos politicamente corretos. Eu acredito que a população ela precisa acordar e ela precisa acordar para a vida, acordar para a realidade. Não é só esperar que o governo faça tudo por nós. Nós precisamos nos orgulhar de quem nós somos. Então, foi um desabafo, sim. Eu sempre levo a minha família como exemplo, os meus avós. A minha nona criou 13 filhos, 3 cada 2 anos, e não tinha benefício de nada naquela época, nem sequer carteira assinada. E nenhum morreu de fome, nenhum virou bandido, todos trabalharam. Então, eu acredito que nós precisamos moralizar a política no nosso país. O governo ele precisa dar educação, saúde, infraestrutura e segurança pública. Só. Pois é, quando a senhora falou do seu pronunciamento, num trecho dele, a senhora falou sobre os filhos. E até Sim. chegou a citar que os filhos não podem fazer o que quiserem e tal. E a senhora chegou até a admitir que se alguns dos seus filhos fossem pegos com algum delito, que fosse preso. Com certeza. Isso mesmo. Mas eu procuro dar o exemplo em casa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Sim. Aí a senhora falou agora há pouco sobre discursos politicamente corretos que a senhora quer fazer o diferente. Quando a senhora já está quase 2 anos já de mandato, a senhora encontrou isso, por exemplo, nos seus pares, a mesma ideia, ou seja, a senhora acha que o político brasileiro hoje estaria propenso a acreditar naquilo que a senhora disse, ou seja, se o meu filho estiver errado, eu quero que ele seja punido? Eu acredito que todo pai deveria pensar assim, né? O pai e a mãe que dão o exemplo em casa, eles precisam fazer com que o filho entenda que não são só, não se deve só ter benefícios, a gente precisa ter deveres também, né? Então, o caráter a gente traz de casa. A única herança que eu recebi do meu pai, que veio de uma família muito humilde, foi o meu caráter. E eu tenho muito orgulho da pessoa que eu estou me tornando ainda, porque todo dia eu aprendo muita coisa. E eu procuro ensinar isso para os meus filhos também. Vereadora Viviane, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. A senhora, ao falar sobre atitude, a senhora citou a questão da limpeza das ruas e dos terrenos e tudo mais, por conta de um problema que está afetando não só Caibi, como aqui em todo o estado, e aqui na Grande Florianópolis também, que é a dengue. Com certeza. E a senhora foi enfática ao dizer que quem limpa os terrenos, quem ajuda nesses mutirões,
é quem já cuida do próprio terreno, e que os terrenos que são limpos são de pessoas que não têm o que fazer e não limpam. Isso mesmo, isso mesmo. Participei já de um mutirão aqui na minha cidade, e enquanto a gente estava limpando, muitas pessoas tomando chimarrão, jogando conversa fora, e os palhaços lá limpando o terreno dos outros, né? Isso eu acho que se a pessoa não tem capacidade para limpar a sua casa, o seu terreno, por favor, né? Neste momento eu lhe pergunto, a legislação não deveria ser um pouco mais rígida ou impositiva para que isso não acontecesse? Com certeza. Eu vejo assim que de muitos anos para cá implantou-se muitas ideias comunistas nesse país. É muito benefício, muito direito e poucos deveres. E é por isso que estamos nessa situação em que nós estamos, né? Não pode ser assim. As pessoas precisam se conscientizar que se nós quisermos um futuro melhor para os nossos filhos, cada um de nós tem que fazer a sua parte, mudar em casa. Eu vejo, assim, a política do nosso Brasil como se fosse a minha família aqui em casa. Se não tiver o pai, a mãe, dando exemplo para os seus filhos, eles não vão seguir no caminho certo. E a política no país é assim também. O governo é o pai e a mãe dos brasileiros, certo? Então, assim, tem que se dar o exemplo, tem que se dar a varinha para ir pescar e não dar o peixe. As pessoas precisam se conscientizar que são capazes. Nós moramos num país maravilhoso, mas nós precisamos acreditar em nós precisamos lutar e não esperar que as coisas aconteçam de mão beijada. Vereadora, mas ao falar de família, pai e mãe, hoje pai e mãe trabalham. Normalmente os filhos são cuidados, digamos assim, ou educados por creche, escola ou pelos avós. Como a senhora analisa esse momento? Eu discordo, porque no tempo dos meus avós e dos meus pais, eles também sempre trabalharam. Os meus pais sempre trabalharam direto. E não é por isso que nós não aprendemos, entende? Eu até ontem estava comentando com uma amiga que ela me disse que agora parece que vai ter um benefício para os alunos que vão para a escola. Mas isso é o fim do mundo, ó. O governo tem que pagar para a criança ir para a escola? Mas onde é que nós estamos? Não pode ser assim. A criança tem o dever de ir para a escola. Os pais têm o dever de manter as crianças na escola. A gente precisa tirar esse sistema comunista que se implantou nesse país e fazer as coisas funcionarem como tem que funcionar. A senhora, inclusive, no pronunciamento, agora me fez lembrar que fala sobre bolsa isso, bolsa aquilo. Isso mesmo, eu sou totalmente contra. Eu vejo aqui no meu município mesmo que tem algumas famílias que realmente necessitam e precisam, que são quem? Pessoas idosas, que já não têm mais condições de trabalhar, pessoas que têm pessoas deficientes em casa. Geralmente o auxílio, ele chega para aquelas pessoas que não precisam. Eu mesma poderia ter sido beneficiada com o auxílio agora emergencial, mas eu não conseguiria receber esse dinheiro, porque para mim é imoral. E muitas pessoas receberam sem necessidade. Isso deveria ser para aquelas pessoas que realmente precisam. Sabe? Nós precisamos mudar o nosso conceito. Você tem que ter o seu caráter, você tem que ter a sua índole. Se você não precisa, não pegue, porque você está sabotando não só o seu futuro, mas o futuro dos seus filhos. Se nós quisermos construir uma grande nação, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Vereadora, a senhora deve passar algum trabalho para poder ser ouvida pelos vereadores mais veteranos, né? Porque em outros municípios também isso também acontece. Como é que a senhora está enfrentando esse primeiro mandato diante dos seus pares que já estão reeleitos e tudo mais? É muito difícil ou está conseguindo haver um consenso de conversa? Eu quero te dizer assim, eu não pretendo fazer carreira na política.
Se for a vontade de Deus, eu serei vereadora de novo, quem sabe. Eu falo o que eu penso, porque eu não penso na próxima eleição. Eu penso em fazer diferente no hoje. Nem eu, nem o meu marido nunca fomos políticos. Hoje o meu marido também, ele é pré-candidato a deputado estadual. Também nunca tinha se envolvido em política, nós temos o mesmo pensamento, tá? Então, até quando eu cheguei em casa aquele dia da sessão, ele me deu uma olhada assim e me disse: hoje você exagerou, né? Eu acredito que você nem para síndica tu não se elege mais. E eu só fiz assim, paciência, né? Mas eu nunca imaginei que iria ter uma repercussão tamanha como teve. Nunca imaginei. Mas eu estou muito feliz e muito contente. E toda vez que tiver que falar a verdade, doa quem doer, eu vou falar. Mas eu vou insistir um pouquinho mais nessa pergunta. E como é o relacionamento na questão de opinião e de decisões por conta de projetos e votações, conviver do jeito que a senhora pensa com os vereadores já acostumados à bancada? Porque nem todos têm a mesma ideia. Muito bom. Nós temos um relacionamento muito bom, tanto no executivo como no legislativo. Aqui nós moramos numa cidade pequena, pacata, e muito tranquilo, não temos problemas nenhum entre colegas vereadores. Vereadora, que mensagem a senhora deixa então para... Porque esse é um ano de eleição, mas eu gostaria de saber que mensagem se deixa como responsabilidade de ir às urnas esse ano. Eu digo assim que o povo brasileiro precisa se conscientizar que nós estamos em um tempo que vai decidir o futuro do Brasil. Eu acho que nós precisamos separar os homens dos meninos, tá? Nós precisamos colocar pessoas que realmente têm um compromisso com a verdade, compromisso com o povo brasileiro, para nós construirmos uma grande nação. Só que para isso, cada eleitor precisa se conscientizar e votar certo. Não vote em corrupto, não venda seu voto. Se algum político te oferecer dinheiro, não aceite. Não aceite e não vote. A única maneira de nós moralizarmos a política no Brasil é esse o caminho. Vereadora, nós poderíamos conversar até amanhã de manhã e não esgotaríamos isto. Mas com certeza. Nosso espaço, nosso tempo chegou aqui ao final. A gente tem que agradecer a sua presença, a sua participação. Eu é que agradeço e eu honro muito essa camisa. Deus, pátria e família. A revista Premier termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá.